Antes de lermos o texto, você já ouviu falar do edifício Palace Hotel? Sim? Conhece a história do edifício Palace Hotel? Eu quero ler um pouco daquilo que a perícia, perícia criminalística falou a respeito desta tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Só um relato. O Palace 2 foi um edifício residencial construído na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que foi implodido no dia 28 de fevereiro de 1998. A despeito de investigações anteriores terem encontrado um registro como causa da tragédia, um erro estrutural de cálculo, assinado pelo engenheiro responsável nas vigas de sustentação do prédio. O Instituto de Perícia e Criminalística concluiu que o prédio desabou por um erro nos fundamentos e nos pilares do prédio. 78% dos pilares estavam abaixo do padrão técnico exigido. Portanto, a perícia concluiu que o edifício Palace Hotel 2 desabou, caiu devido à utilização de material de baixa qualidade e da sua fundação que não tinha atingido a rocha. Quando a gente lê relatos como esse, que não faz muito tempo aconteceram aqui no Rio de Janeiro, a pergunta que nos cabe fazer é: por que um projeto, uma estrutura, onde estava propondo para a realidade em um bairro residencial do Rio de Janeiro muito caro, porque um prédio com tal estrutura tem na utilização do mesmo material usado de baixa qualidade? Por que os responsáveis não foram até o final das estacas batendo até encontrar a rocha para ter um edifício sólido, onde pudesse resistir a todo e qualquer avanço, seja de ventos, tempestades e até mesmo do tempo? O texto que nós vamos ler, o nosso Senhor nos propõe a ensinar uma mesma verdade sobre algumas casas que precisam estar edificadas sobre a rocha. Quero ler o texto que diz assim, o que aparece na tela de vocês. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, ou foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu quero que você pense sobre uma verdade. Olhe para essa foto. Aqui está a foto que ilustra a realidade do que Jesus está falando neste sermão. Uma casa que está em cima da rocha e uma casa que fora construído na areia. E, inevitavelmente, quando caiu as chuvas, quando sopraram os ventos, quando transbordaram os rios, inevitavelmente a casa que estava construída sobre areia, ela teve o seu prejuízo. Eu quero que você reflita sobre esta verdade. Quando se fala em construção, a qualidade do material usado determina a longevidade da obra, irmãos. Quando se fala em construção, a qualidade do material usado determina a longevidade da obra. Qual é o material que você está usando na construção da sua vida? Quais têm sido os materiais que temos usado
na construção da nossa vida, seja no campo profissional, seja na realidade de família. Onde é que você tem usado e de que forma você tem usado o material na sua vida? Tem sido as tuas decisões, as minhas decisões, pautadas sobre aquilo que o próprio Deus diz na sua palavra, ou dentro dos nossos achismos, ou dentro das nossas intelectualidades, ou achando que somos autossuficientes demais para tomarmos as decisões cabíveis, tomarmos as decisões necessárias sem consultarmos o manual de vida? Como tem sido a nossa construção de vida? Como é que eu e você temos encarado esta realidade? É muito interessante, irmãos, que o Sermão do Monte termina com uma ameaça de julgamento. Aliás, ele já vem mostrando essas ameaças, já vai mostrando esse julgamento nas 3 últimas perícopes do texto, ou seja, nas 3 últimas porções. O Senhor Jesus vem fazendo uma série de advertências, se não vejamos, relembremos novamente o que fora dito nos sermões anteriores. Capítulo 7, versículo 13 a 14, ele promete destruição para aqueles que andam pelo caminho largo. Em seguida vem primeiro a imagem de um fogo queimando ramos improdutivos. Capítulo 7, versículo 15 e 20. Depois a rejeição categórica daqueles que são desobedientes. Capítulo 7, verso 21 e 23. Agora, para encerrar, o homem que ouve as palavras do próprio Cristo e não as pratica é comparado a uma casa destruída, reduzida a pó e varrida por uma tempestade violenta. Queridos, chegamos hoje ao final do Sermão do Monte, em que denominamos espiritualidade na prática. Se não ouvirmos adequadamente, de forma sensível, aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, corremos o risco de estarmos construindo a nossa vida, as nossas casas sobre areia. E inevitavelmente, queridos, vai chegar momentos em que eu e você teremos esta casa provada, como já aconteceu em diversas vezes na minha vida e na sua. Então, as 3 perícopes aqui em que nós mencionamos compõem a conclusão desse capítulo e coincide nesse tema de ameaça e de julgamento. O Senhor está falando: cuidado, não ande pelo caminho espaçoso. Cuidado com a realidade daqueles que se dizem ser profeta, cuidado que eles são falsos profetas. Cuidado com as árvores que você olha bela, mas não tem produzido fruto. Cuidado com a desobediência, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado com você que ouve as minhas palavras e apenas a ouve e é imprudente, insensato, não utiliza, não pratica. Cuidado, você está construindo sua vida sobre areia. Cuidado. Então Jesus termina o Sermão do Monte nos advertindo, igreja, dizendo: tudo o que eu falei para vocês, se vocês apenas ouvir, se vocês apenas acharem legal, se vocês apenas acharem, a ideia de espiritualidade na prática é legal, e não colocar nada disso, daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco nesses últimos meses, em prática, é construir a casa sobre a areia. E inevitavelmente, cedo ou mais tarde, você procurará ajuda, porque a chuva caiu. O vento soprou, os rios transbordaram, e inevitavelmente vai bater na sua casa, inevitavelmente vai bater na sua vida. O que eu tenho visto de crentes desesperados, diante de situações que têm surgido nos últimos dias. Lembro-me que antes da pandemia surgiu aí um enxame de gafanhotos que estavam invadindo praticamente aí, começou em Israel, depois desceu aqui para a América Central, depois na América do Sul, e algumas pessoas começaram a ficar assustadas. E eu ficava me perguntando, onde é que a vida dela está fundamentada? Sobre as notícias que estão sendo vinculadas no meio de comunicação ou na palavra de Deus? O que a palavra de Deus nos adverte sobre tais coisas? Por que estamos tão preocupados com tantas situações que têm surgido nos últimos dias? Olhemos para a palavra, nos firmemos na palavra, veja de que maneira a sua vida está sendo construída.
Então, meus irmãos, quando a gente olha para essas 3 perícopes, a gente percebe que elas se coincidem nesses mesmos assuntos: ameaça e julgamento. Apesar da diversidade de suas metáforas, enfatizam 2 temas que são inflexíveis. Quais são esses 2 temas que essas 3 perícopes enfatizam para mim e para você? Veja lá. Primeiro tema é este aí. Existem apenas 2 caminhos. Um que acaba no reino de Deus e o outro na destruição. Irmãos, não tem meio termo. Não existe outras possibilidades, só existem 2 caminhos. Um acaba-se no reino de Deus e o outro acaba-se em destruição. E o Senhor, pela sua graça, misericórdia e bondade, tem nos dado a oportunidade de fazermos as escolhas adequadas. Isso tem sido misericórdia. O Senhor tem nos feito pensar sobre o que nós devemos escolher. Então existe apenas 2 caminhos, e um que acaba no reino de Deus e outro em destruição. Pergunta: qual deles você tem trilhado? Em qual deles você tem andado? De que forma você tem construído a sua vida? O primeiro caminho é caracterizado pela obediência a Jesus e pela aceitação e prática de todos os seus ensinamentos. Então, queridos, as perícopes aqui enfatizam esses temas que são inflexíveis. Há 2 caminhos. E esse caminho que o Senhor nos ensina, que é o caminho do reino, é um caminho que é caracterizado por obediência a Jesus e pela aceitação daquilo que Ele ensina. Quem ouve estas minhas palavras e obedece. Obediência sobre aquilo que está sendo ensinado. Jesus está tentando nos advertir. Então Jesus conclui o Sermão do Monte. Eu quero mostrar isso para você. Jesus conclui o Sermão do Monte com um parágrafo iniciando com um incisivo portanto. Por que ele inicia o texto? Portanto, quem ouve? O portanto aí é uma conjunção explicativa, irmãos. Está muito claro que nesses versículos o nosso Senhor continuou a abordar o mesmo tema anterior. E qual é o mesmo tema anterior? Cuidado com o caminho espaçoso. Cuidado com o juízo dos falsos profetas, porque ele vai trazer juízo sobre estes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu vou lhes dizer claramente naquele dia, quando vocês chegarem até mim e disserem: no teu nome, Senhor, nós fizemos isto, isto e aquilo, e eu vou dizer para cada um destes: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Então, meus irmãos, o que Jesus está tentando nos ensinar aqui são questões com as quais Ele está preocupado. São questões eternas. O que Jesus está tentando nos ensinar aqui, em última análise, nada menos do que céu e inferno. Jesus está preocupado em nos dizer que se você é um discípulo, e deixa eu abrir um parênteses, não perca esse cenário ou esse quadro de vista. Jesus começa o Sermão do Monte, os discípulos se aproximam, a multidão em um segundo momento está distante, e ele passa a ensiná-los dizendo: o quadro pintado em que nós vimos até aqui é isso: Jesus está sentado ensinando primeiramente aos seus discípulos, e agora ele está ensinando a multidão. Essa mesma multidão que se aproxima é a mesma multidão que conclui o texto. Não sei se você observou isso. A multidão que se aproxima é a multidão que conclui o texto dizendo que ficaram maravilhados com os ensinos do Senhor. O Senhor separa agora, neste último capítulo, os seus discípulos. Mostra quem são esses discípulos.
São aqueles que estão fazendo as escolhas adequadas, são aqueles que estão construindo a sua vida sobre a rocha, sobre aqueles que estão construindo a sua vida sobre os princípios da própria palavra, daquilo que ele está ensinando. Portanto, quando Jesus está concluindo esse sermão, ele está de fato, queridos, nos advertendo sobre questões sérias, que são questões eternas. Quais são essas questões eternas? Céu e inferno. Eu gosto muito, há um teólogo que, comentando esse texto, o D.A. Carson, ele diz assim: o ensino de Jesus tem coisas importantes a dizer sobre relações raciais, justiça social, integridade pessoal, mas não é justo reduzi-lo às preocupações temporais da minha vida aqui. Há um paraíso a ganhar e um inferno a ser evitado. Fato, Jesus vai falar sobre a questão da ética do reino, vai falar da questão da justiça social, Jesus vai falar sobre diversos assuntos. Mas porém, todavia, entretanto, ele vai falar sobre céu e inferno. Mateus não pode ser interpretado fora daquilo que ele fora proposto. Quando o texto de Mateus é escrito, o evangelho de Mateus é escrito no capítulo 1, verso 25, quando Maria se acha grávida pelo Espírito Santo, e quando Jesus nasce, o anjo vem e disse que Maria agora daria à luz a um filho, e José colocaria o nome desse filho Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. É a partir desta ótica que todo o livro e o Sermão do Monte deve ser interpretado. Há um Deus que encarnou-se, veio à terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A mensagem do Evangelho é: ouça o que está sendo ensinado, obedeça e pratique. Mas cuidado com a sua negligência em apenas achar que tudo isso são belos ensinamentos e que não diz respeito nada à sua vida. Cairá a chuva, soprará os ventos, transbordará os rios, e eles vão dar com ímpeto na nossa vida. Quantos de nós, em momentos difíceis, já não tivemos a vida sacudida? Quantos aqui nesse auditório, que me ouve nesse momento, você que está em casa, já não teve a sua vida agitada pelas intempéries, pelas situações que vão acontecendo no nosso cotidiano? Situações que eu e você não esperamos. E aí ficamos agitados. Ah, se não for o Senhor. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Acho que está escrito em algum lugar isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo é a nossa rocha. E é sobre a sua palavra que eu construo a minha vida. A minha vida está sendo pautada sobre o que Ele diz, e não sobre o que eu penso. A minha vida é conduzida por aquilo que Ele me orienta, e não segundo aquilo que eu acho que deve ser. Só assim evitaremos tragédias em nossa vida. Portanto, o texto fala sobre o homem imprudente, ou o homem prudente e o insensato, comparando-os com um construtor e afirmando que a prudência consiste em ouvir a palavra e praticá-la. O texto que Jesus agora conclui o sermão fala sobre esses dois personagens, um prudente e um insensato. Compara os dois a um construtor, afirmando que a prudência destes que agora estão ouvindo, consiste no ouvir, consiste no praticar. Eu acho interessante que Lucas, quando escreve o mesmo texto, ele escreve de uma outra forma, que dá a entender algo bem interessante. Lucas capítulo 6, verso 46 a 49 diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei ao que se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e cavou os alicerces na rocha.
e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Perceba o que Lucas apresenta aqui. Apresenta que é o homem prudente, aquele que ele cava profundo, ele vai profundo até encontrar a rocha, e sobre esta rocha colocar a sua vida, e não ter mais nada na sua vida e que não esteja sobre esta rocha. É Cristo a nossa segurança, irmãos. Eu falei isso durante um período de aproximadamente 2 anos, no contexto de pandemia, falando: irmãos, eu sei que tem sido difícil, muita gente tem partido, mas a nossa segurança é Cristo. Ele é o Senhor soberano, Ele é o Senhor, o Rei da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, a nossa vida está nele, vivemos por Ele, para Ele. E é por isso que nele a nossa vida faz sentido. Nós cavamos profundo até encontrar a rocha e então começar a edificar os alicerces, em cima dos alicerces seguros. Portanto, meus irmãos, veja que no parágrafo anterior, a semana retrasada, quando o Gil esteve aqui pregando, ele mostrou que há um contraste entre o dizer e o fazer. O contraste agora é entre o ouvir e o praticar. Tem muita gente que diz, mas não é. Agora tem muita gente que ouve e não pratica. Então, olhando para esse texto, nós vimos que Jesus disse que há uma grande possibilidade da casa cair se não for edificada sobre a rocha ou sobre a palavra do Senhor. Agora preste atenção. Quando Jesus está falando essas palavras, ele não está falando de que as casas não são construídas. Ele não está falando que o prudente e o insensato não constrói. Ele está falando que ambos se esforçam, um de forma mais precipitada e um outro um pouco mais com cuidado, olhando de que forma ele deveria de fato construir aquela casa. E quando a gente olha para essas duas casas, pode não haver muito na aparência delas que permita aqueles que estão observando ou aqueles que são menos atentos enxergar alguma coisa de diferença nessas duas casas. Ambas casas, seja do imprudente, ou seja do prudente ou do insensato, ambas as casas são bonitas, parecem bonitas. No entanto, o alicerce de uma está firmada num leito rochoso, e o outro tem como base a sólida areia. E o mais interessante é que Jesus diz que essas casas belas, bonitas, elas são provadas, e o que revela a segurança da casa são as tempestades da vida. Você já percebeu quando começa a bater uma brisa e você não está firme com o Senhor, o desespero que dá? Não? Eu já encontrei alguns irmãos, não é daqui, mas de alguns lugares, lá de Capim Grosso, que bate uma brisa, um ventinho, começou a garoar: pastor, o que eu vou fazer da minha vida? E a primeira pergunta que nós fazemos no gabinete é: como é que está a tua vida com Deus? Você tem lido a Bíblia, meu irmão? Como é que está a tua vida de oração? Irmãos, beabá, coisa simples, que todo crente sabe que deve fazer. Mas como o povo lá de Capim Grosso não faz, aqui não, aqui todo mundo faz, é uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Meu Deus, não teve um amém, agora eu gelei. Vou tomar água, porque... coisa simples. Lembra a musiquinha que a gente ensina para os nossos filhos? Lê. Vamos cantar, vamos. Lê a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Ler a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Agora eu não vou não, que vai subir o tom. Não é simples, meus irmãos.
Por que não ler a Bíblia e fazer oração? Por que não ler e aprender da própria palavra de Deus aquilo que Ele quer para o meu casamento, para a minha família? Por que não ler e aprender o que Ele quer na minha vida com relação às minhas decisões no meu trabalho? Por que não ler e aprender o que Ele quer da minha vida de santidade? Por que não ler e aprender o que Ele quer da minha vida de compromisso? Deixa eles que já estão na rocha, pode deixar, não tem problema não. Querido, a gente precisa de fato averiguar se de fato a minha casa e a sua casa estamos postos. Jesus diz, leia o texto comigo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, porque não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Veja que a vinda da tempestade revela o inevitável em quem tem a casa construída sobre a areia. Revela o inevitável. E meus irmãos, às vezes uma tempestade de crise ou calamidades revela que tipo de pessoas nós somos, que tipo de casa temos edificado. Obrigado, Cris. Falei, meu Deus do céu, tem um anjo ali, está tocando bateria. Eu estou aqui fazendo um esforço para ter a atenção de vocês. Falei, meu Deus. Preste atenção, vou ler novamente. Às vezes, meus irmãos, uma tempestade de crise ou calamidade revela que tipo de pessoas eu e você somos. E onde estamos. E como temos construído a vida. Eu quero que você perceba no texto que ambos, tanto o insensato como o prudente, passam pelo mesmo problema. O insensato recebe chuva, os ventos, o temporal, da mesma forma que o prudente. Jesus nos lembra que ambas as casas foram submetidas exatamente ao mesmo tipo de prova. Mas tem alguns que entram em desespero, enquanto outros ficam de pé. Queridos, a pergunta que você precisamos fazer aqui é: o que há de comum entre o prudente e o insensato? E a resposta é simples: ambos ouvem a palavra de Cristo. Porém, os alicerces das suas vidas estão ocultos. Somente o Senhor conhece. Uma outra coisa extraordinária é que o insensato recebe chuva, o insensato recebe o temporal, da mesma forma que o prudente. Isso já nos mostra o que é graça comum. Chuva cai sobre todos, rios transbordam para todos. Inevitavelmente, irmãos. O Evangelho não nos promete ausência de sofrimento, pelo contrário, ele manda que nos preparemos para eles. Vai cair, a chuva vai vir, o vento vai soprar, as tempestades virão. Então, meus irmãos, certamente, assim como estamos nesta vida terrena, as provações haverão de acometer-nos, nos atingindo, e cada um de nós seremos forçados a enfrentar essas provações. Essas provações são inevitáveis, e nós precisamos estar com a nossa casa alicerçada na rocha. Eu sei que é simples, e que você já ouviu isso aqui diversas vezes ou já leu, mas é importante de que você agora averigue o seu coração e descubra se sua casa de fato está na rocha. É muito importante. Que lições, então, meus irmãos, nós podemos aprender até aqui? Essa é a pergunta. Quais lições eu e você podemos aprender
até aqui esse momento. Primeira delas, se você gosta de anotar, anote. É possível que você ouça o Evangelho e ache interessante o que o Senhor falou, mas não o aceite. Fica apenas na admiração. É legal isso aí, o povo lá se reúne nos domingos, tem uns louvores legais. Pô, até cantaram naquele domingo lá do último Sermão do Monte lá, Preciso de Ti. Puxa, faz tanto tempo que a gente não cantou isso. Pô, legal, o povo é animado. Mas é possível que você ouça o Evangelho, se encha de interesse por ele, mas não o aceite. Há um risco de sermos apenas ouvintes da palavra, impossibilitando dessa maneira a ação dessa mesma palavra em nossas vidas. Segundo, o homem sensato é um ouvinte esquecidiço ou esquecido, que ouve a mensagem, mas logo se esquece dela. Interessa-se pela sua mensagem, mas por alguns instantes, essa mesma mensagem se desaparece da mente dele. E terceiro, o homem prudente enfrenta o ensino do Sermão do Monte na inteireza do mesmo. Diferente do insensato, que é um ouvinte esquecidiço, que ouve a mensagem, mas logo se esquece, o homem prudente enfrenta o ensino do Sermão do Monte na inteireza do mesmo, ou seja, ele não seleciona e não escolhe, mas permite que cada porção da Bíblia fale com ele. Ele não escolhe a seleção do texto, para que este possa então ler. Ele é o ouvinte prudente, ele está interessado na palavra como um todo. Em outras palavras, o verdadeiro cristão manifesta-se em uma atitude correta para com o Sermão do Monte, quando ele se humilha diante da palavra de Deus. Ele concorda que o que a Bíblia diz sobre ele é verdade, e por concordar sobre o que a Bíblia diz sobre ele é verdade, ele então lamenta-se, ele chora em face dos seus próprios pecados, porque ele é aquele que ouve e pratica. O que é que fica implícito então, queridos, caminhando para o final, quando se põe em prática o Sermão do Monte? Como posso saber se sou um homem prudente ou se sou um homem insensato? Pastor, você acabou de falar. Mas tem muita gente, queridos, que está com a casa bela, que todo mundo acha que está sendo prudente, está edificando a vida sobre a palavra do Senhor. A pergunta é: o que fica implícito quando se põe em prática o Sermão do Monte? Como posso saber se sou um homem prudente ou se sou um homem sensato? Uma das melhores questões para que a gente descubra isso é fazer algumas perguntas, que eu quero fazê-las agora e caminhar para o final. Você ficou ressentido diante do Sermão do Monte? Você faz objeção quando ouves esse sermão sendo pregado, tal como adultério? Ai, não, isso não. A natureza das árvores não muda. Deus criou homem e mulher, ponto final. Ah, isso não. Você seleciona o que você quer ouvir? Ou você ouve a palavra como um todo e a pratica? Você tem sido assim? Você sente que o Sermão do Monte torna as coisas impossíveis para você? Você se sente perturbado diante dos seus altos padrões? Você critica-o dizendo, ele é rígido, a sua pregação é severa e ele torna tudo destruído de esperança. O que fazer depois de ouvir tudo isso? Praticar. Aqueles que ouvem essas minhas palavras, que palavras? As anteriores, irmãos. Jesus fala sobre a ética do reino, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus fala sobre a ética do reino, Jesus interpreta adequadamente a lei, depois Jesus fala sobre o sal da terra, depois o Senhor vai falar sobre as vicissitudes da vida, quase não saiu, depois o Senhor vai falar sobre a vida de piedade, a vida de devoção, depois o Senhor vai falar sobre confiança, depois o Senhor vai falar sobre julgamento, o Senhor vai falar agora sobre você está com a sua vida na rocha. Depois você ouve tudo isso, o que fazer? Ah, eu não gostei não. Naquele dia lá em que o pastor falou sobre a vingança, eu não queria ouvir. A ira então nem se fala. O que dizer da inveja?
Tudo isso. Não. Eu acho melhor a gente pular o capítulo 5 e a gente já ir já para o capítulo 6, a partir do versículo 19. Porque o Senhor conhece as minhas ansiedades. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. É um sermão único, queridos. Não há uma divisão, é um sermão com aproximadamente 8 exposições, mas é único. Jesus está falando para um povo em um momento. Ele não parou para falar, vamos tomar uma aguinha agora para refletir sobre outras coisas. Não, o povo está ouvindo sobre tudo isso. Eu tenho até que olhar o horário, porque tudo isso ele está ouvindo. E Jesus fala, vocês ouviram sobre tudo isso? Se você quer ser um prudente, ouça o que eu estou falando. Seja obediente e coloque em prática. Casamento é para sempre. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que adultério tem a ver com a forma de sexualidade que está contrária àquilo que o Senhor apresenta no texto. Imoralidade sexual, porneia. O Senhor vai falar, cuidado sobre isso. O Senhor vai falar assim, olha, cuidado com a vingança que você tem no seu coração do seu irmão. Cuidado com a ira que manifesta. Cuidado com todos os sentimentos corrosivos. Cuidado com isso. Não tem que escolher, irmãos. O que eu quero e o que você quer ouvir. Nós precisamos olhar para as Escrituras como um todo. Portanto, se você ficou ressentido da forma como o Sermão do Monte foi exposto, se você fez objeção quando estava ouvindo este sermão sendo pregado dentro dos seus assuntos, se você acha que ele tem um padrão alto demais, elevado demais, e que isso perturba o seu coração, se você acha que tudo isso não deve ser ouvido por você, porque te tira da zona de conforto, se você descobrir que não pode corresponder a estas perguntas de maneira satisfatória, então só nos restará chegar a uma conclusão, que é inevitável. Você está construindo a sua casa sobre areia. Se você acha que a gente não tem que falar de sexualidade, de divórcio, se você acha que a gente não tem que falar dessas questões que têm surgido nos tempos de hoje, o que a própria palavra confronta, que é duro demais para ser ouvido, você está construindo a sua casa sobre areia. A chuva vai cair. Vai provar a cada caso. E revelará qual é o destino de ambas. O texto fala que o destino é ruína. Uma outra frase do D.A. Carson, ele diz a respeito dessas questões do alto padrão do Sermão do Monte: o cristianismo não é simplesmente uma religião moralista de altos ideais. Ele tem altos ideais, de fato, mas os mais elevados, mas também apresenta um Salvador que foi crucificado, porém ressuscitado, que perdoa homens arrependidos e lhe dá vida para que se desenvolvam até atingirem esses ideais. A pergunta que eu quero que a gente responda nessa noite, caminhando para o final, é: quem é você nesta noite? Como está você, ou como você está? Quem é você nesta noite? Prudente ou insensato? Eu quero que você olhe para esse personagem e pergunte: quem é você? Quem sou eu? Quem você é? Quem você é a respeito daquilo que o Senhor nos apresenta na sua palavra, no Sermão do Monte? Você tem construído a sua vida sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Ele nos orienta na sua própria palavra ou não? Observa. Pergunte para a palavra, olhe para ela e você verá exatamente quem você é. Pergunte para a própria palavra, consulte a própria palavra e ela mostrará exatamente quem nós somos. Quem é você?
é o ouvinte. Qual é a verdade sobre o ouvinte negligente ou sobre o ouvinte insensato, desobediente? Esta é a verdade. Este é o cristão que se porta apenas como ouvinte, alguém sem vida. É alguém que não tem compromisso. O que isso tem a ver conosco? Como isso se aplica na minha vida e na sua vida? Quem considera a palavra de Deus atentamente, permanece diante dela e aplica na prática, este será bem-sucedido em tudo que fizer. Quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realizar. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que se propuser a fazer. Quem vai ser feliz? Aquele que ouve esta palavra, coloca em prática, obedece ao Senhor, esse será feliz naquilo que se propuser a fazer. Que isso tem a ver conosco, como isso se aplica em nossas vidas. Nós somos um povo, meus irmãos, uma igreja, descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos e o chamam de Senhor. Isso coloca sobre nós uma séria responsabilidade de garantir que aquilo que sabemos e dizemos está sendo traduzido no que fazemos. Há uma responsabilidade, porque nós somos o seu povo e o chamamos de Senhor. E temos colocado em prática os seus ensinamentos. Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo que aqueles que lá estavam, a multidão do início do sermão, quando ele acabou de dizer estas palavras, o texto fala que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. É muito interessante que as multidões estavam maravilhadas. Como talvez você, ao ler o Sermão do Monte, fique maravilhado, admirado. Jesus não está procurando quem fica maravilhado, admirado. Jesus está procurando aqueles que ouvem e obedecem. Há um pastor que ele diz assim: a mesma multidão que estava maravilhada com os ensinamentos de Cristo é a mesma multidão que iria dizer: crucifica-o. Queridos, o Senhor não quer o aplauso das multidões. O Senhor não quer ser admirado pelos seus ensinos. O Senhor quer que aqueles que o ouçam obedeçam. Ele quer a nossa obediência, não a minha e a sua admiração. Jesus então nos convida nessa noite a ouvir a sua voz e não apenas se maravilhar dos seus ensinos, mas ouvir a sua voz e obedecê-lo. O Senhor não quer que você saia daqui nessa noite como alguém que diz: puxa, que legal sobre tudo isso. O Senhor quer que você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, me ajuda a ser o homem prudente. Me ajuda, Senhor, a ouvir esta palavra e colocar em prática na minha vida. Porque, Senhor, no dia em que a tempestade bater na minha família, eu vou estar de pé. No dia que a tempestade bater na minha saúde, Senhor, eu sei onde está a minha casa, está na rocha. No dia, Senhor, que a tempestade bater, Senhor, no meu trabalho, eu sei quem me sustenta.
a tempestade cai para a vida de todos nós. A grande diferença é onde está a minha casa, é onde está a minha vida, alicerçada sobre a rocha, que é Jesus, e sobre a sua palavra. Que Deus nos ajude a sermos praticantes da sua palavra, e não apenas ouvintes, negligentes e insensatos, que acham que dá para viver de qualquer forma. Jesus apresenta a ameaça de juízo. Que você e eu cavemos profundamente, que encontremos a rocha e que edifiquemos a vida sobre a mesma rocha e sobre a sua palavra. A rocha é Cristo. Como diz Pedro, a pedra rejeitada, a pedra angular, sobre quem devemos pautar as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa nossa caminhada, diante dos ventos contrários, diante dos rios transbordando, a estar de pé, firmado no Senhor e na sua bendita palavra. Vamos orar? Se coloque de pé. Semana que vem nós vamos ter uma missionária falando. Na outra semana, último domingo desse mês, teremos um outro missionário. E no primeiro domingo de outubro, nós iniciaremos a nova série de exposições bíblicas no Evangelho de João, que é o Verbo em nós. Como nós acabamos de falar sobre a prática da palavra, eu quero convidar você a, desde já, começar a ler o Evangelho de João e fazer suas observações. Vai lá ler o Evangelho de João. Eu tenho orado ao Senhor e tenho dito para Deus: Senhor, eu sei que em alguns momentos o meu coração um tanto quanto ansioso, que acaba logo, porque eu olho para os meus irmãos e eu acho que meus irmãos não estão gostando. Mas o Senhor me lembra de que a igreja é dele, de que a palavra é dele, e de que nós somos apenas seus servos. Então não sei quanto tempo nós vamos durar no Evangelho de João. Creio que vai ser menos do que o Atos. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Então creio que vai ser menos. Porém, é bem mais rico. É mais profundo teologicamente falando. É extraordinário. O Evangelho de João fala da pessoa de Cristo e o exalta. Então, irmãos, orem por nós, pastores, tá bom? Para que o Senhor nos conceda graça. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês, aproveitar que vocês já levantaram para orar, você já aproveita e ora por nós. Teve alguns momentos do Sermão do Monte que eu fui o imprudente, fui o insensato. Eu cheguei para o Gil e falei assim: eu não quero falar sobre isso não. Não, isso aqui não. Não, Senhor, isso é muito difícil. Falar que eu não tenho que me vingar do meu irmão. Não se escandalize, o pastor peca também, viu? Às vezes dá vontade de enforcar. E foi muito conflitante, irmãos. Teve semanas que o Senhor fazia questão de dizer: você vai pregar isso, por isso você precisa viver. Foi difícil, mas a graça de Deus tem nos sustentado. Ore por nós, para que continuemos expondo as Escrituras. Ore mesmo, irmãos, para que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Nada podemos a não ser pela própria palavra. Vamos orar? Deus, nós celebramos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, nesta noite, por esse tempo onde o Senhor nos permitiu refletir sobre o Sermão do Monte. Obrigado, Senhor, por tamanhos ensinamentos extraordinários, que nos levam a refletir sobre como temos vivido o Teu reino
e de que maneira, Senhor, temos nos colocado diante do Senhor neste reino. Pai, obrigado, Senhor, porque se tem algo que temos nos esforçado como igreja local, é tentar ser zelosos sobre a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, aplique de forma melhor em nossos corações tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem compartilhado neste lugar. Sejam, Senhor, nas quartas, nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, nos nossos momentos de oração. Ajuda-nos a lembrarmos sempre da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra mesmo, Senhor, nos diz que bem-aventurados somos todos nós que praticamos esta palavra. Somos felizes. E somos felizes, Senhor, a despeito das lutas. Somos felizes, Senhor, a despeito dos problemas. Somos felizes, Senhor, a despeito das tempestades, dos ventos contrários. Porque nossa felicidade, Senhor, está em uma pessoa, no Cristo, no Logos, no Verbo, na palavra viva, na rocha das nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque queremos, Senhor, afirmar de que não há nada neste mundo que possa nos abalar, se a nossa vida estiver na rocha, se a nossa vida estiver sobre a Tua palavra. Portanto, ajuda-nos, ó Pai, a sermos ouvintes, Senhor, da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos praticantes da mesma e construir as nossas vidas sobre a rocha que é Cristo. Eu oro para esta igreja e peço ao Senhor que nos dê graça, nos conduzindo, Senhor, em tudo que estamos proposendo fazer neste lugar. Eu louvo o Teu nome, Senhor, e agradeço por tudo que tens feito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.